Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje venho falar-vos sobre como eu leio em vários formatos e espero que também seja uma inspiração para vocês, apesar de, enfim, os meus critérios serem um bocadinho aleatórios. Então, eu vou dar-vos 4 motivos pelos quais eu escolho um livro em formato físico, um livro em e-book e um livro em audiobook. Então, vamos lá ver. Eu normalmente costumo escolher livros físicos baseado em 4 critérios e depois mais um ou outro que às vezes pode ir mudando. Então, por exemplo, eu costumo comprar livros físicos se são livros que eu sei que vou ler no exterior. Eu sei que o Kindle consegue ser bastante benéfico nesse aspecto, mas eu normalmente costumo levar o livro físico no exterior. Por exemplo, se tiver chuva, eu tenho um medo horrível que me entre chuva para dentro do Kindle. Eu morro de medo disso. O que pior pode acontecer se cair chuva num livro em papel? É as páginas ficarem assim todas onduladas e eu ter que andar ali com o secador. Portanto, não há stress, eu prefiro sempre levar um livro físico para quando eu vou ler no exterior. Mas, segundo o meu segundo critério, tem que ser um livro com menos de 450 páginas. Se for um livro com mais de 450 páginas, eu tenho que pensar muito bem se de facto quero ler esse livro. O que me leva também ao terceiro critério, que é eu compro livros físicos de autores que eu sei que vou gostar. Então, por exemplo, se a Sarah J Maas escrever um livro de 1000 páginas, eu vou comprá-lo em cópia física e preferencialmente em hardcover, aquelas capas todas bonitinhas, porque eu sei que é uma autora que eu vou gostar e, portanto, normalmente este é o meu critério. Depois também, este critério também tem muito a ver com as sagas. Normalmente, aqueles autores que eu gosto muito têm sempre sagas. Então, eu gosto sempre de ter ali as minhas sagas todas bonitinhas na minha estante, ficam sempre bonitinhas. Eu também tenho sagas, de facto, no Kindle, mas não os tenho assim com tanta frequência e não tenho tantas. Portanto, são estes os meus 4 critérios base para escolher livros físicos. É um livro que eu vou ler no exterior, é um livro que tem menos de 450 páginas, é um livro de um autor que eu gosto muito e provavelmente é uma saga. Depois também há outros critérios, por exemplo, eu tenho livros de autores portugueses que têm em formato físico e não em e-book, e isto também se deve a dois fatores. Número 1, não há assim tanta variedade de autores portugueses ainda em e-books, e depois também os e-books em português normalmente não são sempre super, hiper, mega mais baratos do que a cópia física, então eu prefiro gastar esses 4 ou 5 euros de diferença num livro de cópia física. Depois também tem muito a ver com o facto da capa é bonitinha ou não. Às vezes também pode acontecer, se eu vejo um livro que tem uma capa que é muito bonita, eu vou querer o livro em cópia física, vou assim. Em relação aos e-books, livros que estejam escritos em inglês. Eu leio sempre muito mais autores anglófonos, americanos, ingleses, no Kindle, porque muitas das vezes para ler esse livro eu preciso ou de viajar, que de momento não é possível, ou então tenho que encomendar e normalmente nunca sei bem quando é que o livro chega. E então para isso eu prefiro logo encomendar, fazendo um simples download no meu Kindle fofinho. Depois, novos autores que eu ainda não conheci, ainda não li, então normalmente eu aí costumo de facto apostar mais nos e-books, porque acabo sempre por gastar menos dinheiro e eu ainda não confio totalmente no autor. Um género literário que eu leio bastante no Kindle são contos. E então, por exemplo, os contos que a Cassandra Clare escreveu sobre os Shadowhunters, tenho-os todos no meu Kindle, porque é um formato que é muito mais fácil para mim de ler em Kindle, porque eu também normalmente costumo ler mais rápido e se contos são curtos e eu leio mais rápido, portanto junta-se o útil ao agradável e fica logo ali, mas também porque eu não vejo necessidade de, sendo livros que não são tecnicamente da saga, não é? São assim uma espécie de spin-offs, então eu também prefiro tê-los no Kindle. Portanto, contos também é algo que eu compro com bastante regularidade em e-book. E depois eu também leio livros que eu sei que posso ler à noite. Ou seja, livros que não tenham assim muita violência, nem sejam assim muito pesados, porque eu gosto de ler no Kindle antes de ir dormir. O Kindle tem uma opção de baixar a luminosidade do ecrã, o que é bastante útil, porque eu assim
posso ler sem estar de luz acesa e também posso ler deitada na cama sem os óculos, porque eu posso ajustar o tamanho da letra. Se calhar há algum oftalmologista que vai dizer: Ana Teresa, não é assim que se faz, ao que eu vou responder: nós só temos uma vida. E neste caso nós só temos uma noite para ler, não é? Porque às vezes posso ler durante muito tempo no Kindle. Também já me aconteceu adormecer e o Kindle bater-me no nariz. Também já me aconteceu. O que tecnicamente é um bocadinho mais leve, porque o Kindle pesa só 300 gramas, mas se fosse, por exemplo, um livro de 1000 páginas, se calhar já era um bocadinho mais pesado. Então digamos que talvez eu tenha evitado algumas fraturas do nariz, de facto. E depois também, lá está aqui o critério que vai bater com o critério dos livros físicos, tudo o que tenha acima de 450 páginas, por exemplo, livros do Outlander, eu comprei-os no formato de e-book porque não estava para carregar livros de 1000 páginas comigo na mochila, na altura em que eu os li. Agora vamos ao formato mais recente que eu ando a ler, e que são os audiobooks. Então, dois tipos de audiobooks. Eu tenho aquele audiobook, digamos que é mensal e que tem entre 9 a 13 horas de leitura. E depois tenho aquele audiobook que eu digo que é um projeto a longo prazo e que tem mais de 13 horas, ok? Por exemplo, a biografia do Obama. E eu já lá vou com esse exemplo muito específico. Então, sim, de facto, quando compro audiobooks, eu compro tendo em conta estes dois objetivos, digamos assim, porque eu consigo ouvir um livro que tem entre 9 a 13 horas, assim, entre 15 a 17 dias, e depois o que é que eu faço ao longo do resto do mês? Não é? Pronto, o audiobooks.com tem então aquele plafond mensal, não é? Que eu recebo um crédito por mês, e o que é que eu faço nos outros dias? Não pode ser. E então, o que é que eu faço? Vou ao public domain e normalmente faço então o download de algum livro clássico, normalmente, que são esses que estão mais no public domain. Normalmente têm sempre mais algumas horas de leitura e, portanto, esses são aqueles livros que são mesmo para ler a longo prazo, ou seja, em mais do que um mês. Os audiobooks eu leio especialmente para ouvir enquanto caminho e, portanto, há sempre vários ruídos, buzinas, comboios, carros, pessoas, falar, a gritar, a caminhar, etc. E então normalmente eu também escolho o audiobook de acordo com a qualidade de som, que vocês podem fazer isso antes de o comprarem, e normalmente eu tenho sempre isso muito em atenção, porque há vários ruídos. Eu tenho uns fones que não são noise cancelling, mas que abafam bastante o som exterior, mas mesmo assim também considero bastante importante aqui a qualidade do som enquanto nós estamos a ouvir o narrador. Depois também escolho sempre audiobooks que sejam assim de fácil leitura, digamos assim, ou seja, que não tenham assim muitas palavras floreadas, nem nada desse género, porque, acima de tudo, para além do tempo em que eu também caminho, por exemplo, enquanto estou a tratar da roupa, que é uma coisa que eu odeio, ou enquanto estou a arrumar o quarto, que também não é uma coisa que eu sou fã, ou enquanto me estou a arranjar, pôr maquilhagem, não sei o quê, aquilo acaba sempre por ser 10, 15 minutos, e 10, 15 minutos de leitura é muita página no audiobook, a sério, e portanto, assim, também tenho sempre em consideração esse fator, portanto, daí que tenho sempre em atenção qualidade de som, qualidade de escrita também, e portanto isso também é muito importante para também nos podermos envolver na história, porque 10 ou 15 minutos a ouvir um audiobook são muitas páginas, mas também é preciso nós termos um bom fio condutor e, portanto, desde que não sejam livros muito difíceis, normalmente consegue-se avançar bastante na leitura. E portanto, daí que, por exemplo, eu escolhi o A Promised Land, do Barack Obama, para ler. Foi um projeto a longo prazo, eu comprei o livro em dezembro e eu terminei agora quase no fim de abril, portanto foi um livro que eu fui ouvindo por partes e lá está, era um livro bom, tinha um bom fio condutor, é um livro a longo prazo e portanto foi por causa disso que eu o comprei, porque sabia que não ia ler logo ali 29 horas num mês, não é? Portanto, digamos que ele de facto rendeu bastante. E portanto, são estes aqui os meus critérios para eu escolher qual é o formato do livro que eu quero ler, se é em cópia física, em e-book ou em audiobook.
Digam-me tudo aqui em baixo nos comentários se vocês leem nestes 6 formatos, só leem num, só leem dois, digam-me tudo. Não se esqueçam de subscrever o canal e de ativarem o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Eu sou a Ana Teresa e então nós vemos num próximo vídeo. Adeus, boas leituras!